Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença da nossa convidada de hoje, a professora de História Aldenice Zacarias. Obrigada, professora. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Aldenice Zacarias, eu sou professora de História da Rede Pública desde 2008. Eu tenho uma pele clara, sou parda, cabelo preto, uso óculos, sem o qual eu não enxergo nada, e estou usando uma roupa branco e preta. Eu estou achando ótimo que agora eu não preciso nem mais convidar para a audiodescrição. O convidado chega e já sabe que essa ferramenta é importante, pode incluir mais gente na nossa conversa, né? Vou me audiodescrever também, professora. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo e olhos castanhos. Eu uso óculos e hoje eu estou vestindo, também não enxergo nada sem os óculos. E hoje eu estou vestindo uma camisa de manga comprida roxa. Professora, a gente conversou com você quando estávamos produzindo um outro produto aqui da Rádio Alep, da Superintendência de Comunicação da Alep, que é o podcast Sagas Pernambucanas, que é um podcast em áudio narrativo de momentos da história de Pernambuco que podem, né, falar algo para a gente do momento presente, de quem a gente é hoje. Esse podcast já está na segunda temporada. Dessa vez a gente falou sobre os 190 anos da Assembleia Legislativa, né? Momentos aí dessa linha do tempo da Alep. Quem quiser escutar, está disponível no canal da Alep no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de áudio. E a gente conversou com a senhora no episódio que fala sobre a República, o início do período republicano e a repercussão que teve aqui em Pernambuco. A senhora me falou que estudou isso desde a graduação, no mestrado, no doutorado. Eu queria saber por que a senhora se interessou por esse tema. Primeiramente, eu gostaria assim, de mais uma vez agradecer a LEP por ter feito esse Saga de Pernambuco, porque infelizmente, mesmo Pernambuco tendo uma história muito pujante, né, desde o período pré-colonial até a atualidade, mas a gente não tem muito material para trabalhar com os alunos e até mesmo para dar apoio aos professores, né? Então, esse trabalho de vocês foi muito bom. E, em segundo ponto, foi muito bom porque ressaltou a LEP, né? Eu já fiz alguns trabalhos com meus alunos em sala de aula sobre a importância do legislativo. A gente tem muito no Brasil esse foco no poder executivo, né? Mas eu sempre trabalho com meus alunos a importância do legislativo para Pernambuco. Então, assim, o meu interesse por República é. Recentemente, um aluno me disse que gostava da minha aula, mas não gostava porque do tema história, porque é tudo do passado. E eu falei para ela, amor, não tem nada mais presente do que o teu passado. Não é? Porque a história, ela estuda a tua identidade, a tua memória, né? Então, entender história é entender a sua identidade. Isso foi um dos pontos que me levou a estudar a história, né? Agora, o campo específico da República é porque sempre me inquietou. Por que Pernambuco, né, que foi o local em que se pela primeira vez experimentou a palavra república em 1710? Por que foi o primeiro local a ter um ambiente republicano em 1817? Mas quando finalmente essa república ela surge, né, com a proclamação em 1889, Pernambuco parece que é retirado, né, da foto. Então, aquela frase do nosso hino, a República é filha de Olinda, e realmente é uma referência à Guerra dos Mascates, mas a República ela não aparece aqui, né? Então, a minha interesse é por que o quanto o Pernambuco contribuiu para aquilo que, ao contrário do que dizem nos nossos livros didáticos, Pernambuco tem sim muita força na Primeira República, mas a minha inquietação é por que isso não é mostrado? Por que esse tornar Pernambuco invisível, sobretudo na Primeira República, que é o foco todas as minhas pesquisas? E agora, a partir de 2026, o ensino da história de Pernambuco vai ser obrigatório nas escolas de ensino integral, nos anos fundamentais do ensino fundamental, nas escolas da rede estadual de Pernambuco. Eu achei interessante falar com você sobre esse tema, porque você já inclui a história de Pernambuco nas suas aulas, né? Eu queria saber se você achou essa mudança interessante e como é que a rede vem preparando os professores, qual vai ser o conteúdo dessa nova disciplina, se tem já livros, material didático para os estudantes. Veja, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo muito preocupada,
Porque a ementa que foi repassada me foi entregue pela minha coordenadora pedagógica, professora Rafaela Gomes, e então ela me manda a ementa. A ementa é muito interessante porque fala, o foco é como a história, a identidade de Pernambuco foi construída com o apoio, com a influência, com a presença dos afrodescendentes e nativos, que ele chama de indígenas, não é? Mas a minha preocupação é que, como eu já referi na minha primeira colocação, nós não temos materiais, né? Então, assim, Clarice, é muita coisa, né? Muito importante, mas quais são os livros que os professores vão utilizar? É colocado alguns, na ementa, abaixo segue alguns links, mas não é muito claro como o professor vai fazer esse trabalho. Entende? Porque, como nós vamos conversar hoje, há muitos problemas para se trabalhar isso hoje. Né? Então, assim, daqui a 2 semanas nós vamos começar, né, com essa nova matriz para os anos finais. São 160 horas que eles vão ter de História de Pernambuco, mas não houve uma preparação dos professores de qual material utilizar, como utilizar. Além do mais, no ano passado, a Educação Pública de Pernambuco instituiu 3 unidades, só que a ementa é para 4 unidades. Então, como vai ser encaixado isso? Então, eu acho que é um desafio muito grande e também eu acho que é colocar na mão do professor, sobretudo professores que estão começando agora, é bem difícil. Se você pudesse pensar essa questão nesse momento aí de abertura, né? Que conteúdos, o que é que realmente agregaria da história de Pernambuco para a nossa consciência hoje? Assim, como é que a nossa cultura se formou? O que é o nosso povo? Se você pudesse pensar o que é que da história de Pernambuco, de fato, pode agregar para essa consciência cidadã do estudante? Como é que esse conteúdo pode ser trabalhado da melhor forma? O que é que você sugeriria, professora? Veja, Clarice, eu acho que, sobretudo, o professor tem que repensar a questão dos valores e os conceitos próprios desses povos. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, né, e eu escutei uma vez uma professora que ainda bem não está mais dando aula, mas ela fazia referência de que os índios foram substituídos pelos negros por uma incapacidade física e que os índios não se sabe muito sobre a história deles porque eles não tinham o desenvolvimento da escrita. E resumia-se a isso. Então, ou seja, o índio era o incapaz, o negro foi chamado ao Brasil por sua força física. Não há nada mais triste do que essa percepção. Não é? Porque, veja, tem um livro muito bom que se chama Sociedade contra o Estado, do Pierre Claustre. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. É um livro muito interessante porque ele faz é um francês, um antropólogo francês, e ele analisa como o nativo, no que hoje a gente chama de Brasil, se diferencia dos nativos da América Espanhola em 2 questões, a questão política e a questão econômica. Né? Então, veja, ele não diz sociedade sem Estado, porque quando você não tem uma coisa, pode ser por sua incapacidade. Ele diz sociedade contra o Estado. Ou seja, o índio fez uma opção de não ter Estado. Ou seja, o que ele nos coloca é que para o índio não existe nada mais contraditório do que o mando e a obediência. Entende? Então, não é o índio não tinha chefe, ou não há a ideia de que você é minha chefe e você manda em mim. Não. Você é minha chefe, é o contrário. Nas sociedades nativas, o líder não é o mais rico, o mais forte. É aquele que, às vezes, é até o mais desfavorecido, porque o princípio fundamental dele é suprir as necessidades dos seus liderados. E, em um momento exato, num momento de guerra, aí sim você tem uma liderança. Mas depois não há eu sou, eu mando. Entende? Então, não é uma questão de o índio não tem Estado porque não tem capacidade intelectual. Ele não tem por uma opção. Ou seja, é uma diferença de valores, uma identidade diferente. Assim como a cultura econômica dele de não ter riqueza é pela relação com a natureza, em que eu tiro da natureza o que eu preciso. Se eu não preciso de 2 peixes hoje, eu não vou tirar 2 peixes, porque eu vou abrir a possibilidade de que uma outra pessoa possa também querer esse outro peixe. Amanhã eu vou tirar isso. Então, a relação com a natureza é diferente. Compreende? Então, por que é importante isso, Clarice? Você entender a identidade, valores diferentes.
Porque, veja, no ano 2021, o então presidente colocou que não iria dar nenhum mais quilômetro quadrado para os quilombolas e nativos, porque a exploração da terra se fazia necessária para dar riqueza ao índio. Com certeza o índio queria ter celular e ter riqueza. Veja, quando você não entende o outro como uma identidade diferente da minha, mas você quer convertê-lo a mim, você tem esse tipo de discurso. E aí e o que é que se reflete esse discurso? Na quase extinção dos Yanomamis. Então a gente pode matar o Yanomami porque a gente precisa daquela riqueza para poder eles serem iguais a mim. Então se o professor ele tiver o entendimento, né, que eu espero que todos tenham, de que não é só estudar um nativo. A professora Manuela Carneiro, que é um especialista nessa área, nos diz sempre, é muito triste se estudar um nativo como um ser primário. Olha como nós éramos antes do descobrimento. Não é? Como um fóssil. Não é isso. Há toda uma importância de identidade, de valores que a gente pode trazer. E a gente tem muitos, ou seja, nós temos tantos os que já, infelizmente, não temos tantos hoje, como os caetés, né, do tronco linguístico tupi, né, nem os tabajaras, que era a tribo Arco Verde, né, onde vai acabar sendo a minha cidade, mas eles ficavam aqui em Olinda, assim como os da matriz Macrogé, que é o caso dos Funiô, do Chucuru, né, aí mais no interior, em Pesqueira, em Águas Belas. Então, ou seja, o índio, ele existe ainda hoje, mas ele tem que ser estudado em respeito à sua identidade, que é diferente da minha. Eu não posso olhar com a minha lente, né, com a minha régua. O europeu, com a régua dele, olhar para o indígena e classificar, para o nativo e classificar se é evoluído, se não é evoluído, qual é a configuração do Estado pela minha visão, não adianta, né? Eu tenho que realmente estar aberto e disponível para entender o outro na realidade dele, né? Exato. Veja só, Clara, eu gosto muito de quando eu vou conversar com meus alunos, utilizar. Eu não sei se você já ouviu sobre o leito de Procústio. Não sei se você já ouviu esse mito não, grego. Professora. Ele é muito interessante. Procústio é um mito, obviamente. Ele viveria na Ática e ele fazia festas. Né? E aí, quando ao final da festa, ele convidava os presentes para dormir. E aí ele colocava um leito. A questão é, quando Clarissa deitava no leito, se você fosse do mesmo tamanho do leito, tudo bem. Mas se você fosse maior, ele cortava você. A sua cabeça, os seus pés, para você caber ali. Se você fosse menor, ele esticava a sua cabeça, os seus pés, para que você coubesse ali. O que eu digo isso? Quando você estabelece um padrão, não é? Eu posso cortar o essencial seu ou esticar o que para mim é essencial em você, mesmo que isso te mate. Né? Ou seja, eu gosto de Clarissa, mas eu gosto dela engraçada. Você pode estar num dia ruim, mas eu estico a tua graça. Isso pode te matar por dentro, mas eu vou esticar. Ou, eu gosto de Clarissa, mas eu não gosto da tua opção religiosa. Tu vai ter que cortar isso, Clarissa, mesmo que seja essencial para você. Deu para perceber? Então, ou seja, o Procústio até no momento em que ele é morto por Teseu. Mas, veja, não sei se deu para ficar claro para você. É como se essa distorção desnaturalizasse o que a gente está observando, né? Transformasse em outra coisa. Eu não me interesso quem é você, Clarice. Desde que o que me interessa é o quanto Clarice quer participar. Como você não pode querer ser igual a mim, Clarissa? Eu sou o modelo. Então, veja, o que não... Eu gosto muito da percepção da filósofa Hannah Arendt, quando ela diz, a minha preocupação não é quando um líder fala uma coisa absurda. A minha preocupação é quando os liderados tomam isso como verdade. Realmente, como é que o índio não pode querer ser igual a mim? Não é possível, ele tem que querer ser igual a mim. Percebe? Então, quando você estabelece um padrão de comportamento, de identidade, eu não me importo com o teu padrão. É opressivo, né, professor? Exatamente. Aí é que essa questão é trazer para o aluno que existem diferentes identidades. E eu tenho que respeitar, eu não preciso me converter, eu não preciso querer ir morar com um nativo. Não, mas eu tenho que entender que ele pode ter uma opção identitária diferente da minha. E respeitar, apenas. Sobretudo, não é? Outra questão interessante, quando a gente conversou, você contou de um trabalho que realizou com os alunos da escola, onde você ensina já há alguns anos, que é a Escola Gersino de Pontes, no bairro da Imbiribeira, aqui no Recife,
de pontos do bairro, locais do bairro, onde aconteceram algumas passagens importantes da história de Pernambuco, do período republicano, né, que é o período que você estuda. E eu achei isso interessantíssimo, porque às vezes a gente passa todo dia por um ponto, uma praça, um local, e ali aconteceu uma batalha, um ato político, alguma coisa histórica super importante, que a gente não faz ideia, né? Então, de repente, a nossa cidade, o nosso caminho, o nosso bairro ganha uma outra dimensão quando a gente descobre esses locais. Aí eu queria que a senhora falasse para a gente sobre o Paiol da Imbiribeira, qual a importância desse local e como foi esse trabalho com os alunos. Veja, a nossa escola Jacinto de Pontes, hoje ela é integral, de 45 horas, ou seja, o aluno entra às 7 e sai às 5, mas antes mesmo disso, nós temos uma gestão só de mulheres, a nossa diretora Janeire Costa, que está lá desde 2015, ela é a nossa diretora, a vice-diretora e a nossa coordenadora pedagógica, que é a professora Rafaela Gomes. E nós temos muita liberdade de trabalhar com os nossos alunos, porque a nossa preocupação, Clarice, não é que o aluno tenha apenas conhecimento didático, não é? História, não, é trabalhar ele como cidadão. Não é? Então, quando eu fiz esse trabalho, era porque eu não percebesse. Você sabe o que acontecia aqui onde você mora? No caso, como o Jacinto de Pontes fica perto da Lagoa do Araçá. Então, eu dizer, você sabia que aqui era um ponto em que foram assassinadas várias pessoas porque se opuseram à ditadura de Floriano Peixoto? Né? Então, qual é a importância desse local para você? Né? Então, além disso, por exemplo, quando eu trabalho com eles, República, né? Eu fiz um trabalho que eu gostei muito, que foi o Cartas ao Povo. O que era isso? Eu pedi para os meus alunos fazerem pesquisas nas ruas, perto da casa dele, obviamente, sobre... Era um ano de eleição municipal, em que ele tem que perguntar, você lembra em quem você votou para vereador? E aí o morador tem que dizer sim ou não. Né? E se lembrar, o que você diria? Daquilo que ele lhe prometeu, foi cumprido? O que você gostaria de dizer? Então o aluno iria escrever e depois nós levaríamos os alunos para levar uma carta ao vereador mais citado. O que aconteceu? Quando nós fizemos isso, fomos recebidos na Câmara dos Vereadores, né? E aí ele prometeu que iria lá, iria visitar o local. Né? Ele não fez isso. No final do ano, eu já nem me lembrava disso, um aluno me procura e disse, professora, a senhora viu que aquele vereador não foi reeleito? Eu falei, então não prestei atenção nisso. E ele disse, pois é, ele não cumpriu a sua palavra. Então, perceba, o que eu gosto de trabalhar com o meu aluno é que a República, ela é construída por todos nós. Né? Ser um cidadão é buscar o bem comum. Porque nenhum dos pontos levados ao vereador era questões pessoais, eram só comunitárias. Né? Então, estudar a República, para mim, não é uma coisa só escrever uma tese. Não. É fazer com que essas questões sejam percebidas no aluno veja como a República é importante. Que pessoas que estão aqui, morando onde você mora, morreram pela República e que você também pode ter um ato republicano. De que forma? Atuando em benefício, porque é a base principal, né? A Rex Pública. Então, você é um cidadão e você dá a sua contribuição, não morrendo, obviamente, contra uma ditadura, porque graças a Deus estamos numa democracia, mas fazendo valer a República. Uma outra mudança interessante aqui no currículo da rede estadual de Pernambuco é também a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Quando a gente conversou previamente para preparar aqui o roteiro de perguntas dessa entrevista, você me falou que nota uma resistência quando vai ensinar questões relacionadas à cultura afro-brasileira, à cultura africana, sobretudo no tocante à religiosidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como você acha que essa questão pode ser agenciada, gerenciada da melhor forma, assim, para que os estudantes tenham acesso a esse conteúdo de uma forma mais tranquila. Se você me permite, eu queria fazer só uma digressão. Veja, quando a gente fala de identidade, que é o ponto principal do nosso estudo de história, o Brasil, como Estado-nação, ele se inicia, por assim dizer, em 1808, com a vida da família real. Ele vai tomar formalmente estabelecido em 22, com a independência, mas em 37, né, você ainda tem aquela inquietação, né, período regencial. Se o Brasil vai realmente
virar Estado? Será se Pedro I ainda pode voltar a recolonizar o Brasil? E isso vai ficar um pouco mais estabelecido em 1840, né, com o golpe da maioridade do Pedro II. Por que eu faço essa digressão, Clarissa? Porque nesse período, 1840, que se estabelece, vamos ter que estabelecer qual é a história desse país, ou seja, qual será a coesão social. Para manter isso tudo aqui, tem que ter uma coesão. Tem que, uma narrativa que justifique essa nação, né, que faça ela existir no imaginário desse povo. Veja, nós tínhamos o Brasil, mas e o brasileiro? Como formar? Num local enorme que não tinha a interlocução, você tinha capitania Pernambuco, você não tinha Brasil. Né? Como formar essa identidade? E qual é o ponto que se estabelece? História. A história, mas qual é a história que vai ser contada? E a história estabelecida foi feita pelo Instituto Histórico Geográfico, que é criado em 1837. Ele faz um concurso, quem ganha é um alemão, von Martius, e a tese dele é: a história do Brasil deve ser contada. Ele usa a representação de um rio, em que haveria 3 braços, né? Mas o braço principal é português. E os braços menores, que devem ser paulatinamente, não é bem negado, mas minimizados, seria o braço etíope, que é como eles chamavam o negro, e o braço nativo, para que privilegiasse a história portuguesa. Clarice, nós estamos em 2026, e me diga, qual é a diferença da nossa percepção para a de von Martius? Quase nenhuma. Se a gente separar a história geral e a história do Brasil, veja, a história geral, nós damos 70% do que a gente estuda é sobre Europa. Não é? Ou seja, a história antiga, quando a gente vai trabalhar, a gente estuda rapidamente Egito, e com pouca referência que Egito é África. Depois a clássica, né, que a gente já chama de história clássica, a história mais importante, Grécia e Roma. Depois, a gente não vê nada sobre a história antiga na África, ou seja, o reino Kush, né? O reino Axum. Na América do Sul, né? Os Incas. Exatamente, você não tem nenhuma referência a isso. Na Idade Média, que é o passo seguinte, você estuda muito sobre... Com certeza, um aluno, você pergunta, ele pode fazer uma grande diferença, mas ele já ouviu falar sobre vassalos, né, e suceranos, que é básico da Idade Média, mas muito dificilmente ele vai saber sobre o reino do Congo, né? O reino de Songhai, o Império do Mali. A visão que a África que ele tem é de um continente pobre, né? Quando não houve homem mais rico do que o imperador do Mali, o Mansa Musa. Muito dificilmente o aluno sabe. Percebe? Então, ou seja, a ideia de von Martius, ela continua até hoje. Né? Então, nós temos uma história geral que é eurocêntrica e uma história do Brasil sudestina. Então, a importância de trabalhar a história de Pernambuco e a sua formação identitária é fundamental. Infelizmente, demorada, né? Porque só hoje a gente vai começar a fazer essas modificações, mas extremamente relevante. Né? Com relação à África, veja, existem diversos pontos a ser analisados sobre a importância da África. Todos esses reinos, né? E sobre a resistência negra, né? Não somente com o quilombo, que era uma forma de manifestação muito própria dos bantus, né? Que vai ser mais o grupo que virá para Pernambuco, como as revoltas, né? Como é o caso mais próprio dos iorubás, né? Que vão mais para a Bahia, mas a sua religiosidade, não é? Ela é uma forma forte de resistência. Não é? Então, agora, o problema é que, Clarissa, eu tenho, desde o começo do meu trabalho, eu sempre procurei trabalhar com meus alunos sobre a religiosidade afrodescendente. E todas as vezes, invariavelmente, você tem a negação do aluno. Não é preconceito, Clarice, porque preconceito é um conceito previamente formado. É aversão, é desprezo completo. Veja, eu dou aula para os meus alunos, mas quando eu vou falar sobre os orixás, eles se recusam terminantemente a ouvir a aula. Né? E me acusam, porque a senhora está fazendo proselitismo de uma religião que deve ser a sua. E aí eu disse para a minha aluna, querida, eu sou batista, só que aqui eu sou Estado, o Estado não tem religião. Você vai me ver com o mesmo respeito falando sobre a reforma protestante
da onde decorre a minha religião, como eu tenho que falar com o mesmo respeito da religião africana. Eu não quero que você se converta, bem, porque proselitismo na educação é completamente verdade, eu acho corretíssimo. Mas você precisa ouvir que essa religião é tão importante quanto a tua. Né? Os orixás não tem nem o princípio de demônio, como você está colocando. Então, veja, de um grupo de 35 alunos, eu só consegui que 2 participassem do trabalho. E só um aceitou apresentar o trabalho, que era só falar o que é um orixá e quais os nomes de alguns orixás. Então, a resistência é enorme. E a gente vai ter que enfrentar isso, porque um dos pontos da nova matriz é sobre a religião de matriz africana. Como é que a senhora acha que essa questão poderia ser melhor? Como é que poderia haver uma sensibilização desses alunos, uma abertura maior? A senhora faz alguma ideia como é que isso poderia ser feito? Veja, o que eu tento colocar, que eu tentei conversar com a minha aluna, é quando você não sabe a importância desse povo, você não se importa com o que ele tem. Né? Por exemplo, ontem eu vi um discurso do presidente Trump em que ele se refere ao Sudão como uma ilha de piratas. Ou seja, quando você tem um aluno que reiteradamente houve desrespeito à África, um aluno que nunca ouviu a importância da África, esse aluno vai ter uma dificuldade muito grande de entender a importância daquela religiosidade. Percebe? Então, é um trabalho difícil porque você vai ter que construir todo um entendimento sobre a importância da África, para que esse aluno, ao respeitar a África, ele respeite também não somente a religião trazida por eles, mas a transformação dessas religiões, que é o caso, né, do candomblé e da Umbanda. Né? Então, ou seja, vai ser um trabalho complexo, mas eu acho que, sobretudo, primeiro, trabalhar com o aluno a África, a importância da África e o quanto essa religião ela é tão importante quanto a minha. Como eu comecei com a minha aluna, por que você tem tanta aversão? Veja, a aluna ela ligou para o pai dela para dizer, eu vou perguntar à minha mãe se eu posso assistir sua aula sobre orixá. Eu digo, meu amor, não é nada demais, eu só vou te falar sobre isso, porque eu acabei de dar aula sobre o Islã e você, tudo bem. Né? Mas eu tentei conversar, por que você tem tanta aversão? E aí, acho que ao trabalhar essas questões com ela é que a gente vai poder fazer um comparativo, não é? E ver que ela não precisa se converter a essa religião. Ela só tem que respeitar. Claro, sem dúvida. Como é que foi para a senhora decidir, ainda jovem, se tornar professora de história? Quando você entrou na universidade, qual era a ideia que fazia, como ia ser essa profissão, se as ideias se confirmaram ou não, e como é que você encara o ofício de professora hoje? Veja, a minha irmã do meio, a Adriana, ela se tornou professora, foi a primeira a se tornar professora, só que ela ensina matemática, não era um campo que eu achava muito interessante. Eu tenho outras irmãs, né, a Alzenita e a Abigail, que também são professoras, mas eu fui a única que foi para o campo de história porque eu gosto muito de entender a formação identitária. O porquê nós somos assim. Né? Então, a construção da cultura brasileira sempre me interessou muito. Então, por isso, eu migrei para o campo da história. Né? Eu me realizo muito como professora. Eu tenho alguns alunos que têm o prazer de dizer que eles foram picados pela mesma mosca e se tornaram professores de história. Que para mim é um grande orgulho. Né? Mas assim, eu me realizo muito como professora, porque eu sempre digo que a sala de aula é um palco para mim. Não um lugar onde eu me apresento, mas onde eu me reinvento. Porque, Clarice, eu tenho muitos anos de sala de aula, mas se você ligar para mim, eu vou estar estudando. Então, porque a gente está sempre se reinventando. Então, isso me empolga muito. Lógico que financeiramente é sempre fatores difíceis, né, na área da educação, mas eu me realizo muito como professora, acho que em todos os aspectos. Que bom, professora. O nosso tempo está acabando. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Sim. A senhora, você comentou aí que é de Arco Verde, nasceu em Arco Verde.
Eu queria saber como é que é Arco Verde para você, essa cidade sertaneja, como é que foi crescer lá, como era Arco Verde da sua infância e como foi vir estudar no Recife ainda jovem, como é que foi o Recife que você encontrou, né? Uhum. Veja, a minha família era uma família muito pobre, então assim, a minha avó era analfabeta, a minha mãe era analfabeta e ela quis quebrar esse ciclo, né? Arco Verde hoje é uma cidade que se desenvolveu muito, né? Mas no meu tempo ela tinha um campo muito limitado de trabalho. Então os meus irmãos mais velhos vieram para cá, para o Recife e depois foram trazendo toda a família, né? Recife para mim assim, a minha irmã se apaixonou pela praia, né? Porque a gente nunca tinha visto o mar. Uhum. Mas a minha paixão foi entrar na UFPE. Assim, quando eu vi aquela coisa enorme, aquela biblioteca, porque em Arco Verde a gente só tinha uma biblioteca muito pequena. Então, eu ia frequentemente para lá. Quando eu vi a UFPE, quando eu vi a diversidade de pessoas, de pensamentos, isso me fascinou muito. Então, Recife, para mim, toda a minha família é apaixonada e não quer mais voltar para lá, porque Recife é todo esse caldeirão de cultura, né? Então, para mim, que sou professora de história, então foi uma paixão enorme, sobretudo pela UFPE. Né? Então, Recife nos deu muitas possibilidades para a gente que vem do interior e até hoje é o meu lugar de grande amor. Já tive algumas experiências morando com meu marido em Brasília, no Rio de Janeiro, mas Recife é único, né? Pernambuco todo é um estado onde se respira muito cultura, né? Arco Verde, né? Sobretudo ali Sim. no início do sertão. E Recife realmente é como você disse, né? Um caldeirão que vai juntando tudo, E pegando é difícil influência você de outros países também, né? Um lugar de muito trânsito, de muitas ideias, é, desde sempre, né, é professora? difícil ser modesto, né? Ser recifense é difícil você ser Tá modesto. cada vez mais Tá cada difícil, vez tá cada vez pior, mais porque difícil. se a gente vê para todos os lados, a gente vê, né? Ou seja, quando você vai estudar período pré-colonial, a tribo Tabajara, que era a tribo Arco Verde, né? Que um dos seus descendentes vão dar nome à cidade de Arco Verde, mas essa tribo Tabajara ela é mencionada, né, no período ainda inicial da colonização, né? É, e você tem até. Aí não é uma questão de política, mas o presidente atual é um pernambucano. Né? Então, assim, você pode gostar ou não, e aí não é uma questão. Eu nunca falo de política partidária para os meus alunos, a liberdade deles é total, mas, ou seja, se você vai verificar, Pernambuco está sempre presente. Né? Mesmo que tentem torná-lo invisível, como é o caso da Primeira República, né? Que eu acho hoje triste demais ler um livro didático e ver Pernambuco quase nem aparecendo, mas não tem como tornar invisível. Pernambuco tem uma pungência cultural, histórica Que é fantástica. um lugar de vanguarda, né? Porque se você vê lá na Confederação do Equador, umas ideias muito avançadas circulando por aqui. Aí mais recente, do Movimento Mangue, ideias assim, caldeirão do mundo ebulindo por aqui. Atualmente a gente vê isso também, então realmente não é porque é o lugar onde a gente mora, mas é um lugar especial, de É fato. um lugar, e é sobretudo especial, Clarice, porque eu vi uma vez, aí já fazendo referência ao que todo mundo está tão feliz, né, das indicações ao Oscar, mas eu vi uma vez uma entrevista, um cineasta da Argentina, que tinha muito mais visibilidade do que a gente, né, do Brasil, aí falando do Brasil, e aí ele colocou, não, a Argentina consegue mais prêmios porque a gente fala de pontos universais. Né? E Pernambuco, né, com o Kleber Mendonça, mostrou que não é muito por aí, não. Não tem nada mais nosso do que a perna cabeluda e a gente. Né, e que é uma coisa, Clarice, que eu falo muito para os meus alunos. Né? Seja você. Nada Não é? mais universal do que o nosso quintal, Do né, que o seu professora? quintal. Então, não queira ser igual aos outros, mas mostre o que você tem de melhor, né? Que é uma coisa que eu trabalho muito com meu aluno. Né? Na educação, nós temos 4 pontos principais, que são chamados de aprendizagens essenciais, né? Que é o conhecimento, as habilidades, mas também temos atitudes e valores. Então, tenha seus valores, seja você,
E aí você vai conseguir ter autonomia e ter uma visibilidade positiva para onde você for, né? Que foi o que Kleber Mendonça falando do seu quintal, ele conseguiu conversar com o mundo. Isso. Né? E o mundo merecia conhecer a Perna com Cabeluda. Certeza, com certeza. Professora, muito obrigada pela nossa conversa. Eu já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade a senhora vir de novo conversar com a gente, tá bem? Nós da Escola Jacinto de Pontes estamos sempre à sua disposição para esse momento. Eu já, como eu digo aos meus alunos, eu sou frequentadora da Alep como cidadã, né? Porque eu voto e vou atrás dos meus deputados para saber no que é que eles estão votando. Então, eu acho muito importante trazer a Alep para tornar a Alep um espaço de vivência do cidadão pernambucano é muito importante, né? Você é bem-vindo, os alunos são bem-vindos, a Alep é a casa do povo pernambucano. Muito né? Obrigada. Esse foi o Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje a gente conversou com a professora de História, Aldenice Zacarias. Se você quiser rever essa entrevista ou acompanhar outras edições do Fala Alep, vai na página do YouTube da Alep. Até a próxima.